Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre qual é o melhor preenchedor para a face. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Michael Secone, de Taubaté, São Paulo, sou cirurgião bucomaxilofacial e realizo cirurgias faciais, ortognáticas, de ATM e também procedimentos estéticos como preenchedores, botox, toxina botulínica, bioestimuladores, entre outros. Começando então por esse assunto, que muita gente me pergunta qual que é o principal, qual que é o melhor preenchedor facial. Basicamente são três: a gordura do próprio corpo, os preenchedores à base de ácido hialurônico e os preenchedores de PMMA. Esse último eu não indico, vou explicar logo mais. Mas antes da gente falar qual é o melhor preenchedor, eu preciso explicar então sobre o envelhecimento facial, sobre a estrutura da nossa face que envelhece com o tempo. Começando pelo osso, pelos ossos da face. Com o tempo, os nossos ossos eles são reabsorvidos, então eles também diminuem de tamanho. E se diminui de tamanho, a pele e a musculatura que reveste tende a ter um aspecto de cair por conta de ter perdido a sustentação óssea. Outro fator também que interfere muito no envelhecimento facial é a nossa musculatura. Com o passar da nossa idade, a nossa musculatura, tanto do corpo quanto da face, ela também se atrofia, fica menor, fica hipotônica, então diminui de volume, assim como os ossos. Por fim, a pele também diminui de volume. Outro fator também que ajuda no envelhecimento facial é que nós temos compartimentos de gorduras em toda a face. Isso com o tempo é reabsorvido, diminui o tamanho. Também somando com o osso que a gente perde, com a musculatura que diminui, a gordura diminui, então tudo sofre um derretimento facial. E por último, a pele. A pele também diminui de tamanho. Nós perdemos elastina, perdemos colágeno. Isso faz com que a nossa pele, que inicialmente, quando a gente era mais jovem, tinha uma grossura, ela diminui de tamanho. Então, uma somatória de fatores que faz com que a nossa face derreta, diminua, tenha um aspecto caído. Pensa assim, o seu osso diminuiu de tamanho, a sua musculatura também diminuiu de tamanho e a gordura foi degradada, foi reabsorvida e a pele diminuiu de tamanho. A pele reveste a musculatura. Então, se a musculatura também diminuiu, a pele acompanha o movimento da musculatura. Então, você vai ter rugas estáticas, aquelas que aparecem quando você não faz movimento, que vão estar mais visíveis, mais evidentes. Vai ser o que? Uma pele mais envelhecida, com um aspecto mais envelhecido. Então, os preenchedores faciais, eles nada mais são do que volumizadores, né? Para tentar, dependendo da indicação, restabelecer o osso que a gente perdeu, restabelecer, ajudar a voltar a ter o volume como antes da musculatura, da pele, dos compartimentos de gordura que a gente perdeu. Então, cada densidade de ácido hialurônico, por exemplo, é indicada para uma região do nosso rosto. Então, como dito, a gordura corporal é uma das opções de preenchedores faciais. Tem vários estudos sobre isso. Precisaria, claro, ser gordura do próprio paciente, a gente chama de autógena. Pode ser de uma extração da gordura da bola de Bichat ou da lipoaspiração papada, que também sai gordura. A gente filtra e concentra e preenche. Tem vários estudos sobre isso, a favores e contras, mas não tem rejeição. É totalmente biocompatível com o paciente, com o corpo humano do paciente, porque é dele próprio, simplesmente por isso. Então tem estudos, tem casos que prova que essa gordura ela é rapidamente absorvida, né? Ela não tem uma longevidade. Então por isso eu, Dr. Michael, não utilizo esse tipo de preenchedor. O segundo preenchedor, que é o que eu faço, é com preenchedor à base de ácido hialurônico. Dependendo da idade, a pessoa tem os ossos maxilares aqui, dos malares, ou mandíbula, mais reabsorvido. Então a gente tem que fazer, através de cânulas, aplicação do ácido hialurônico encostadinho no osso, para que a gente devolva bem a fundo esse volume perdido. O mesmo não acontece com o bigode chinês, porque nós não temos osso ao fundo. É outra concentração do ácido hialurônico, outro tipo de ácido hialurônico. Da mesma marca do ácido hialurônico, várias marcas existem no Brasil e no mundo, você tem as gramaturas. Eu falo que a densidade, mais molinho, mais durinho. Então, quanto mais próximo do osso, que a gente precisa devolver esse volume, é mais denso, é mais duro.
Só que não é duro, tô sentindo duro. Não, é mais firme, isso que eu quis dizer. No bigode chinês tem que ser um mediano, não pode ser tão molinho, tão flexível quanto dos lábios, por exemplo, mas tem que ser mediano, tem que dar uma firmeza, uma sustentação. Já o PMMA, eu não indico, porque ele é permanente. Em caso de algum problema que você precisa retirar esse produto, você não consegue tirar o PMMA, apenas cirurgicamente, mas mesmo assim não consegue tirar totalmente. No caso da gordura não vai ter problema, porque ela é 100% compatível. No caso do ácido hialurônico, por mais que o profissional tenha errado ou ele tenha migrado para outra região, a gente tem uma enzima hialuronidase que aplicado reabsorve o ácido hialurônico e ele deixa de ser um problema. Então o PMMA mal indicado, o profissional não capacitado, não conhecedor da anatomia facial, principalmente se ele não utilizar a cânula como aplicação, for agulha, por exemplo, ele pode injetar o PMMA dentro de um vaso nobre, um vaso importante. Ele vai causar uma embolia, consequentemente uma necrose, um problema maior para o paciente. Por essas questões, tem mais pontos negativos do PMMA do que positivo, eu não recomendo. Então o ácido hialurônico é um preenchedor facial muito popular e biocompatível. Ele é conhecido pela sua grande capacidade de atrair água, ele é hidrofílico, então isso vai causar uma superidratação na pele e aumento de volume na região tratada. A duração do ácido hialurônico é em média de 1 ano, então periodicamente o paciente tem que fazer a manutenção, pelo menos uma vez por ano, para manter o resultado. Uma vez preenchido o ácido hialurônico, mas ele vai ser absorvido com o tempo, mas daqui de 1 ano, você mesmo com o paciente vai perceber o seguinte, que nunca mais vai ser como antes. Eu falo que ele é reabsorvido, mas ele não é reabsorvido de 100%. Sempre fica uns 20%, 30% ainda, porque ele tem como ação, o ácido hialurônico, fazer parte entre as células intracelular. Então, daqui de 6 meses ou ano, se você fizer uma incisão no paciente onde a gente preencheu, você não vai conseguir espremer o ácido hialurônico. Ele já faz parte do organismo. Com o tempo é absorvido, sim. Diminui o volume, sim. Só que sempre fica o residual. Então, fazer a manutenção uma vez por ano, você sempre vai se manter do jeito que você sempre deseja. Então, o mais importante de se escolher o ácido hialurônico, para ser o nosso volumizador, é também a escolha do profissional, que tem a capacidade, que tem a sua especialidade, que tem a sua experiência, que saiba o que está fazendo, que tenha bons resultados. E eu, como cirurgião bucomaxilofacial, como ganhei experiências há muitos anos de cirurgias grandes, longas, de 4, 5 horas de hospitais, tenho um conhecimento enorme sobre a face, sobre cada plano, pele, gordura, musculatura, ósseo, sei exatamente onde eu estou trabalhando. E você sempre tem que escolher um profissional com esses requisitos. Então, dependendo da região onde vai ser aplicado o preenchedor, precisa levar em conta a técnica, a cânula, a aspiração negativa para saber se está dentro de vaso ou não, o conhecimento anatômico e, por fim, o planejamento individual personalizado de cada paciente. Lembre-se, a beleza vem em muitas formas. É realçar as suas características naturais, proporcionando um aspecto rejuvenescido e harmonioso.